Nós fomos criados para viver o amor. Nós somos criados para essa complementaridade. E só seria possível sendo diferentes. Então, no ser homem e no ser mulher, Deus se manifesta de maneiras diferentes, mas complementares. E não só isso, né? Também esse versículo de Gênesis nos ajuda a entender que nós não somos parte dos animais. Muitas vezes a gente encontra dentro da própria igreja dois extremos que não são verdadeiros, não são aquilo que Deus criou para nós. Um é justificar os nossos comportamentos, os nossos instintos, como se a gente fosse parte dos animais. Quem já ouviu falar assim, isso aí é um instinto nosso, né? A gente faz mesmo, isso não tem jeito de segurar, porque você sabe como é que é. Lógico, principalmente questão de sexualidade, né? Que é onde cada vez mais a gente tem visto as pessoas assumirem comportamentos menos dignos, vamos dizer assim, né? Então os animais fazem de qualquer jeito, os animais não se seguram, então a gente, isso não dá para segurar, isso é próprio da natureza. É mentira, porque nós não somos os animais, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou a imagem e semelhança da Trindade. Porém, tem um outro exagero também. Não sei, quem é que participa de um grupo de oração? Levanta a mão, deixa eu ver, vou fazer uma pesquisa. Eu participei, durante muito tempo de grupo de oração, participo hoje lá na minha paróquia das células de evangelização, e muitas vezes dentro até do grupo da igreja, eu mesmo acho que já falei isso muitas vezes, promovendo uma ideia de que o outro extremo também é muito divino, muito de Deus, que nós somos que nem anjo. Então, de um lado, um animalismo, a gente achar que vem dos animais, e do outro lado, tão errado quanto a gente achar que somos como os anjos. Então, a gente está naquela empolgação da caminhada, está começando a viver uma vida mais profunda com Deus, uma vida de oração, começa a fazer jejum, começa a descobrir, agora estou conseguindo rezar o terço todo dia, ótimo, é isso mesmo. Só que a gente começa a esquecer que a gente é humano, então a gente acha que não precisa comer, não precisa fazer exercício, acha que não precisa dormir, tudo tem o seu equilíbrio, né, gente? E tem momentos da nossa vida que a gente se esquece dessas coisas e começa a não dar valor, começa a não se comportar como seres humanos, e também tem nas coisas da sexualidade, da afetividade, né? A gente começa a achar que a gente não é humano, começa a negar a nossa humanidade. Então, passa uma moça bonita, né? Você comenta com o irmão, nossa, que moça bonita, né? Nem vi. Passou, para mim é tudo igual, tudo anjo. Então aqui, aquela moça maravilhosa passou, olha, louvado seja Deus. Nem reparei, passou mesmo, nem vi. Então começa a caminhar como se a gente fosse anjo, fosse de outro mundo, e não é assim, a gente sabe que não é assim. Então, esses dias mesmo no meu trabalho, tinha um colega de trabalho, alguém perguntou, passou, um caso bem parecido com esse, passou uma moça bonita, alguém comentou com ele até de uma maneira respeitosa. Porque tem maneiras também que você nem precisa fazer o comentário, né? Não é questão de ser chulo, de ser inapropriado. Mas passou uma moça bonita e alguém comentou com ele, nossa, fulano, passou uma moça bonita ali, né? Ele, nem sei, eu sou casado. Tudo bem, você é casado, não estou falando que você vai cobiçar a moça, não estou falando que você vai tratá-la com indignidade. Mas você não saber a diferença entre bonito e feio, pelo amor de Deus, não é verdade? Rezar para o irmão ser curado, né? Para começar a entender. Porque faz parte do nosso ser humano, faz parte. Não quer dizer menosprezar ninguém, não quer dizer tratar com demérito ou com indignidade, mas faz parte da nossa humanidade. Então, esse resgate do nosso ser humano plenamente também passa por isso, a gente achar o equilíbrio, nem animal, nem anjo, nós somos humanos, nós somos pessoa, que também é um conceito que o Papa João Paulo II sempre promoveu, a nossa dignidade como pessoa. Cada um de nós tem uma dignidade que independe do que você faz, independe de se você é bom, é ruim, se é santo ou se é pecador, você tem uma dignidade de filho de Deus, você é pessoa. Você já merece todo o respeito que uma pessoa merece, que um filho de Deus merece. Você é digno, precisa aprender a se comportar com dignidade, precisa ser tratado com dignidade. Enfim, o Papa João Paulo II, então, a partir desse versículo, ele nos ajuda a entender algumas coisas. Lógico que ele vai muito mais fundo, mas já vai nos dando algumas dicas preciosas sobre o nosso chamado à sexualidade. Inclusive,
se vocês forem olhar o versículo 28, diz aí, Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Olha o comecinho desse versículo. E o que diz aí no comecinho desse versículo? Por onde ele começa? E depois? Frutificai, disse ele, multiplicai-vos. Mas como se dá tal operação, né? Essa operação de multiplicação de seres sobre a terra, como se dá? Eu fui missionário durante um tempo, e em tempo integral, né? Fiz essa experiência que foi muito rica na minha vida. Hoje eu sou um leigo no mundo, como a maioria de vocês, trabalho para pagar as contas, e tenho lá os meus desafios na minha vida secular, né? Mas teve um ano muito especial da minha vida, muito abençoado, em que eu fui missionário, em tempo integral. Fiz missão lá na Austrália. E foi lá na Austrália que eu tive contato com a teologia do corpo do Papa João Paulo. Porque lá, em alguns outros países, já é muito difundido a teologia do corpo como base da catequese, da nossa formação, para tudo, e especialmente para esses temas da sexualidade e do amor humano. E lá a gente começou a fazer alguns retiros, a gente ia em algumas escolas, e alguns dos temas que a gente abordava em retiro é sexualidade. Às vezes chamava a gente para dar um retiro só sobre sexualidade. E vocês imaginam uma escola e lá tem algumas escolas que separam, né, homens e mulheres. E vocês imaginam que dá um retiro sobre sexualidade para rapazes de 13, 14 anos, né? Não é tão fácil, né? Não é desafiador, como seria aqui também, em qualquer escola, né, que junte 60 jovens. E a gente dava esse retiro, abordava o tema da sexualidade a partir da teologia do corpo, né? A gente pegava as bases, os fundamentos e tratava com esses jovens, que não eram de igreja, na grande maioria das vezes não eram nada de igreja. Muitas vezes a gente não tinha a menor familiaridade com Jesus e as histórias do Evangelho. Tinha vezes que a gente ia chegar a conversar, então, Jesus, Maria, Pedro, eles sabiam que os nomes estavam na mesma história, mas não sabia quem é quem, sabe qual personagem que faz o que na história, alguns deles nem sabiam disso. Mas enfim, quando a gente chegava para falar de sexualidade, amor humano, a gente chegava segundo a teologia do corpo do Papa João Paulo, e era impressionante de ver como fazia sentido. Quando a gente começava a falar da dignidade da pessoa, quando a gente começava a falar dessas perguntas que eu coloquei aqui, se a gente está fazendo a pergunta certa, e mesmo que alguns deles não conhecessem a doutrina católica, ou às vezes nem fossem católicos mesmo, mas a grande maioria deles falava, puxa vida, faz sentido. Não é fácil de se viver, não é simples para a gente que não está na igreja, mas faz sentido. E o que a gente colocava para eles é que existem quatro peneiras para a gente identificar se esse amor que a gente está dizendo, esse amor que a gente diz que quer viver, é igual ao amor de Deus. Porque veja bem, quando a gente fala amor no mundo de hoje, a palavra é um problema, mais do que solução. Não sei se vocês concordam comigo. O Papa Bento concorda, porque ele naquela carta Deus é Amor, ele já começa a carta dizendo disso. Hoje no nosso mundo nós temos um problema de linguagem. Quando a gente fala de amor, cada um entende uma coisa. E a gente pode usar a mesma palavra para muita coisa, não pode? Por exemplo, eu posso falar, eu amo, o que você gosta de comer? Sua comida preferida. Massa, lasanha, nossa, eu amo lasanha. E eu amo Corinthians, eu sou corintiano. E eu amo minha mãe, e eu amo minha namorada, eu amo minha irmã, e eu amo meus irmãos. Espera aí, você está falando do mesmo amor? Quem está com namorada aí do lado? Deixa eu ver se tem algum casalzinho aí. Tem um casal aqui. Vocês acham que seria romântico você se declarar, puxa, eu amo você como uma lasanha? Estão falando, você é uma 4 queijos, meu amor. Olha, romântico, né? Vocês acham que a gente está falando da mesma coisa? Apesar de usar a mesma palavra, a gente está falando de alguns conceitos diferentes. Para a gente falar de amor, e o amor que a gente está falando aqui é o amor de Deus, é do Deus que é amor,
a gente precisa entender como é esse amor de Deus. Que amor de Deus é esse que Ele apresenta para nós? E o Papa João Paulo II apresenta um caminho, que também depois o Papa Bento XVI retomou nessa carta, que é de identificarmos as imagens do amor de Deus na palavra. Eu vou falar disso para retomar aqueles quatro filtros, as 4 peneiras. Se eu esquecer, vocês me lembram. O Papa Bento e o Papa João Paulo vão dizer assim, que Deus se revela na palavra, o amor de Deus se revela na palavra por diversas imagens. Por exemplo, Deus é Pai. Deus revela a sua face de Pai. Na palavra de Deus tem diversas parábolas, diversas imagens, que vão falar para nós de um Deus que é Pai. Qual outra imagem que aparece com frequência na Bíblia, em que Deus se revela? Deus se revela uma face dele. Alguém tem um palpite? Pastor, olha que maravilha. Deus é pastor. Salmo 22 nos revela um Deus que é pastor. O que mais? Lembram de mais algum? Deus é amor, sim, Deus é amor. Leão de Judá. Olha que imagem maravilhosa do nosso Deus. Você acha que um Deus que é leão de Judá, ele se deixa estagnar? Ele se deixa acorrentar? Um Deus que é leão de Judá? Como? Deus é mãe, sim. Um amor de entranhas. O que mais? Lembra de mais algum? Dá-lhe uma. Alguém falou aqui? Como galinha cuida dos pintinhos. Olha que amor carinhoso, terno de Deus. A imagem que... Eu vou revelar a resposta agora. Rufem os tambores. A imagem com que Deus mais se revela na Escritura, todas essas que vocês falaram, mas aqui aparece com mais frequência, a imagem de um Deus que é esposo, que ama a sua esposa. Olha que coisa linda. Em diversas passagens vocês vão ver. Por exemplo, quando Israel, que é o povo de Deus, ou seja, somos nós, se afasta, o que ele vai dizer? Vocês cometeram adultério. Vocês me traíram. Quem comete adultério é casado, gente. Lá em Oséias 2, se você quiser pegar na sua Bíblia aí, o livro de Oséias, capítulo 2. Capítulo 2, todo esse versículo, todo esse livro de Oséias aqui, esses capítulos iniciais, falam muito dessa analogia do esposo e da esposa. Olha o versículo 18, que lindo. Naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido e não mais meu Baal. Não lhe deixarei mais na boca os nomes de Baales e ninguém pronunciará tais nomes. Mais para frente ele vai dizer, versículo 21, desposar-te-ei para sempre. Desposar-te-ei conforme a justiça e o direito, com benevolência e ternura. Desposar-te-ei com fidelidade e conhecerás o Senhor. Oh, gente, nosso Deus não é maravilhoso? Eu fico imaginando a gente quando faz um aprofundamento, a gente não tem vontade de mergulhar nas profundezas desse amor. Você não tem vontade de mergulhar nas profundezas desse amor? Eu fico babando com esse nosso Deus, viu? E não só no Antigo Testamento, também no Novo Testamento, Jesus vem cumprir na plenitude essa figura do esposo. O primeiro milagre de Jesus, onde é? Bodas de Caná. O que é as bodas de Caná? É um casamento. Vocês talvez já tiveram a oportunidade de escutar uma homilia, algum padre, o meu pároco lá, o padre Luiz Fernando, já o escutei pregando sobre isso, que a figura do noivo, quem que é o noivo daquele casamento? Você sabe o nome do noivo? Quem que é o noivo do casamento? Não se fala do noivo. E a interpretação que se dá é que João, o evangelista João, queria colocar Jesus como noivo. Ali ele começa um noivado dele com a igreja. Jesus é o grande noivo desse casamento. Ali ele começa a nos desposar, né? Não só nesse momento, depois mais para frente, o próprio Jesus, quando diz para os discípulos assim, ele já está de partida, né? Ele está preparando os discípulos para a paixão dele, para a paixão, morte dele, vai dizer assim, eu vou, mas eu volto, né? Fiquem tranquilos, eu vou preparar-vos um lugar. Vocês lembram desse trecho? Eu vou, mas vou preparar-vos um lugar, mas eu volto. Para nós isso não faz sentido. Mas naquela época, como que acontecia o casamento? Ficavam noivos, daí o marido, ele ia preparar a casa, arrumava a casa, e quando a casa estava pronta, ele ia lá buscar a esposa e levava para morar na casa. A cerimônia do casamento era isso.
José fez assim com Maria, ele preparou a casa, foi buscar Maria, trouxe para casa. Essa seria a cerimônia. Quando ele disse isso para os discípulos entenderam que era uma analogia com o matrimônio. A gente não percebe, mas é uma analogia maravilhosa. Olha, eu sou o esposo, fique tranquilo, eu vou, mas eu volto. Para não falar na entrega total de Jesus, né? A maneira como Jesus se entrega na cruz, que é um sacrifício esponsal. Ele se entrega por inteiro, corpo, alma, a divindade. A gente está mais acostumado a imaginar que o nosso sacrifício de amor é espiritual, é emocional, e até então a gente talvez não tenha dado valor para a entrega também do nosso corpo, como totalidade do nosso ser, no nosso viver o amor nesse mundo. Para a gente viver o amor nesse mundo é preciso que a gente se entregue por inteiro. E o que é a sexualidade então? O que o Papa João Paulo nos ajuda a entender o que é sexualidade? Em primeiro lugar, sexualidade não é o que a gente faz. Vamos falar de sexualidade aqui, está pensando na relação sexual. A relação sexual, ela está dentro de um contexto do matrimônio. E a relação sexual, ela só vai ser legítima se estiver dentro do matrimônio. A relação sexual fora do sacramento do matrimônio, ela é que nem eu celebrar a missa. Você comungaria de uma missa que eu celebrei? Não é legítimo. Assim também a relação sexual de um casal fora do matrimônio, ela não está dentro dos propósitos daquilo que Deus criou. O que é a relação sexual do casal? É onde aquele marido e aquela esposa se entregam completamente, fazem uso ali da linguagem de amor que Deus nos dotou para falar. O nosso corpo fala uma linguagem de amor. Não são só as nossas palavras que são capazes de comunicar, mas o nosso corpo, porque Deus nos imprimiu assim, Deus nos fez assim, Deus nos moldou assim, é capaz de falar uma linguagem de amor. E essa linguagem de amor é falada na sua plenitude no relacionamento entre homem e mulher. Dentro do matrimônio, na relação sexual, existe essa oportunidade de um exprimir para o outro a totalidade desse amor. Existe essa analogia. Entenda bem, não é dizer que é a mesma coisa. Mas existe uma imagem e uma semelhança do relacionamento da Trindade. Aquela comunidade de amor, Pai, Filho e Espírito Santo, é a imagem que o casal unido na sua relação tenta ali espelhar. E então o nosso corpo tem essa capacidade, gente, de ser um ícone. O padre Paulo Ricardo já pregou aqui na Canção Nova, baseado também na teologia do corpo, e isso ficou muito marcante. O nosso corpo, ele pode ser um ícone ou pode ser um ídolo. O que é um ícone? Na história, na igreja oriental, né, tem muito da arte oriental, tem aquelas pinturas bonitas que são chamadas de ícone. O que é aquilo? Ela não tem um fim nela mesma. Ela não tem uma beleza para que você olhe e fale, puxa, que quadro bonito. Ela tem a intenção de te fazer transcender, entender uma realidade ainda maior. Ela te remete a Deus. Aquela pintura de arte oriental, aquele ícone, ele foi feito para ser contemplado e te levar a uma contemplação de Deus. O nosso corpo também é um ícone. Olhando o nosso corpo, nós podemos entender a profundidade do mistério de Deus que Ele revela, ou nós podemos entender o nosso corpo como um ídolo. O que é um ídolo? Aquilo que rouba a glória de Deus. Quando a gente olha para a imagem de um ídolo, ou torna algo nosso ídolo, a gente está colocando aquilo no lugar de Deus. Quantos dos nossos amigos nesse mundo têm colocado o corpo, os prazeres que o corpo proporciona, no lugar de Deus, não é verdade? Como finalidade. No entanto, o nosso corpo, ele tem essa capacidade de falar uma linguagem de amor que se revela na nossa sexualidade. E não só no sacramento do matrimônio, também o que é o celibato, né? A vivência dos religiosos, das religiosas, dos consagrados. O matrimônio e o celibato sempre nos aponta para a nossa eternidade com Deus. A nossa eternidade com Deus é um grande matrimônio. O sacrifício de Jesus, o nosso esposo, Jesus Cristo, vai concretizar na plenitude essa nossa união com a esposa igreja no céu. Na nossa eternidade nós viveremos a plenitude dessa união com Deus. Porém, nesse momento em que nós ainda estamos na luta, nós somos chamados a apontar para essa união, seja no sacramento do matrimônio, seja na sua consagração de celibatário. Os celibatários, olhando um casal que vive como um ícone, vai se lembrar, puxa vida, é verdade, eu estou vivendo essa vida de consagrado, porque eu sei que
o meu futuro com Deus vai ser assim. Ao mesmo tempo também, o casal que vive o matrimônio, ele vai olhar para a vida do celibatário e vai lembrar, puxa vida, eu vivo aqui com minha esposa, mas não tem um fim aqui. É para ser uma imagem daquilo que há de vir. É para ser uma imagem da nossa eternidade, do nosso futuro. Então essas nossas vocações são complementares, né? A Canção Nova vive isso de uma maneira tão bonita, né? Solteiros, né? Os celibatários consagrados, também os casais que aqui vivem, as famílias, os sacerdotes, né? Que realidade bonita. Como isso revela Deus? Como isso é sinal de Deus na comunidade, né? Então, agora que a gente está entendendo um pouquinho a beleza da nossa vocação como homens e mulheres nesse mundo, de revelar Deus no nosso ser homem e ser mulher, em ser o que nós somos. E eu não sei, quem aqui está em... Bom, não vai precisar levantar a mão não, talvez você esteja vivendo um período de discernimento vocacional, colocando essas questões para Deus. Eu não sei se eu quero vida consagrada, não sei se eu quero matrimônio. Alguns de nós já têm até isso decidido, né? Que é o meu caso, por exemplo. Eu sei que eu sou chamado a matrimônio, mas hoje sou solteiro. Mas o nosso tempo que nós vivemos, até antes de dar esse passo importante, de selar nossa vocação, não é um tempo perdido. É um tempo de preparação. E muitos de nós têm perdido esse tempo. Têm perdido esse tempo com o coração aí disperso, né? Depois que eu casar eu me arranjo. Depois que eu casar eu tomo jeito na vida. Depois que eu decidir... eu vou ser padre, mas agora não, agora deixa eu aproveitar outras coisas aqui, eu fujo enquanto puder, não é verdade? E assim a gente tem reduzido o chamado de Deus para nós, né? Reduzido o desafio dele para o nosso agora, para o nosso tempo de hoje, de nos preparar para não viver na mediocridade da nossa vocação, mas viver a plenitude. Quero voltar às 4 peneiras, lembra que eu falei? Vocês acharam que eu tinha esquecido, não acharam? Eu dei maior volta para chegar aqui, mas eu precisava que a gente entendesse um pouquinho que essa nossa vocação, o nosso chamado por Deus, ele é alto, ele é maravilhoso. Deus não fez ninguém aqui medíocre, né? Não fez ninguém para estagnação, como o Papa João Paulo II já nos lembra. Então esse nosso chamado requer que a gente encare com coragem essa missão de revelar o amor de Deus no mundo. Você quer saber se o amor que você está querendo viver, ele é semelhante ao amor de Deus? Tem 4 peneiras. O amor de Deus, ele é total. O amor de Deus, ele não é fragmentado, ele não é em partes, não é em parcelas por nós, né? Deus se entregou inteiramente por nós. Jesus, no alto da cruz, ele fez o maior sacrifício que podia. Ele se entregou de corpo, alma, sangue, divindade, tudo inteiro por nós. Quando a gente quer viver essa realidade do amor, precisa ser de maneira total. Trazendo isso para o nosso concreto. Eu quero saber se o meu amor pela minha namorada, pela minha esposa, ele é verdadeiro. Precisa ser total. Não pode ser em partes. Não pode ser em partes. E é engraçado como a gente às vezes se divide, né? Um dos males que o pecado nos traz nesse mundo é a divisão do nosso coração, né? A gente começa a viver com um coração que quer uma coisa, a nossa cabeça quer outra, a nossa boca diz outra. Traduzindo em miúdos na nossa caminhada, o rapazinho está conhecendo a moça e está querendo começar uma aproximação ali, rolar um approach. Mas puxa vida, será que meu sentimento para essa pessoa é por inteiro? Será que eu não estou querendo só uma parte desse relacionamento? Será que eu não estou querendo, ela é um gatinho e tal, legal, mas não quero envolvimento não quero me comprometer, sem compromissos. Isso é fruto do pecado no nosso coração, né? Que a gente começa a se dividir, essa fragmentação. Quantas vezes a gente, e eu mesmo, na nossa caminhada é assim, né? A gente vai juntando os nossos pedaços. De repente você está numa situação que fala, puxa vida, eu falei isso, mas não é bem isso que eu queria dizer. Ou não é bem isso que eu sinto, mas eu falei. Às vezes o nosso corpo comunica uma coisa, mas você está pensando outra. Não precisa levantar a mão, mas você já passou por isso? Vou balançar a cabeça de levinho então, né? Para não me deixar sozinho nessa confissão. Eu já passei por isso, Senhor. Misericórdia. Mas é o que acontece com a gente por fruto desse pecado. Um dos nossos maiores desafios hoje é ter um coração íntegro. O nosso desafio de querer viver a plenitude do que Deus quer para nós é juntar os pedacinhos do nosso coração, é curar os fragmentos aí, juntar tudo e falar, Senhor, eu quero ter um coração inteiro para Ti. Não pode ser por partes. Não pode ser espalhado por aí, né?
E daí quando começa a virar malandragem, aí já viu, né? Ah, eu vou falar isso para ela. Na verdade, não é o que eu estou pensando, mas se eu falar eu vou conseguir alguma coisa. Não é um desafio muito... Quando a gente fala de viver a castidade, gente, fala de, eu quero viver em Deus, passa por todos esses detalhes. Que talvez, não sei se o Padre Silvio que chegou lá atrás escuta a confissão desse jeito. Não sei se o Padre Silvio escuta a confissão, Padre Silvio, eu falei uma coisa, mas na verdade eu sentia outra, queria outra. Não sei se a gente chega a esse nível de refinamento, às vezes, no nosso exame de consciência. Às vezes a gente está preocupado só, fiz, não fiz. Padre, eu tropecei mesmo, escorreguei. Às vezes a gente esquece de olhar para o nosso interior, e é no nosso interior que estão os maiores desafios. A batalha que nós precisamos viver, não está no externo, não está no seu corpo, não é o seu corpo que é ruim, né? Tem gente que fala, esse negócio que vem no meu corpo aqui, nossa, é difícil, quando baixa um calorão aqui eu não consigo segurar a onda. Gente, não é o corpo que é ruim. Jesus vai dizer assim, olha, o que entra no corpo sai, né? O que sai do corpo, e o que sai do corpo vai lá para a latrina. Não é daí que vem as impurezas estão no nosso coração, Jesus diz isso. É do nosso coração que vem as invejas, as bebedeiras, os maus pensamentos, tudo isso vem do nosso coração. Então a nossa batalha tem que ser travada no nosso coração. É aqui dentro que a gente tem que ter coragem para dizer, Senhor, é verdade, eu estou inclinado a isso, mas no fundo, eu sei que não é o certo. Eu estou, puxa vida, a situação me seduz a uma determinada ação, mas eu sei que não é conforme aquilo que você quer para mim. Então, peraí, deixa eu juntar os pedaços. Eu não posso caminhar fragmentado. Eu não posso deixar o corpo ir de um lado e eu pensar do outro, meu coração ir para o outro. Então, essa primeira peneira é de sermos totais, de sermos por inteiro. E quando que uma relação, e aí trocando mais em miúdos, né, uma relação sexual do casal, quando que ela é legítima? Quando ela é total. E quando que ela é total? Quando ela acontece dentro do matrimônio. Essas 4 peneirinhas que eu vou dizer aqui, essas 4 referências, respondem um monte de perguntas. Perguntas muito mais práticas, né? Que às vezes a gente vai falar de sexualidade, parece que são temas obrigatórios. Vai falar tem que falar de masturbação, tem que falar se pode beijar, se não pode, tem que falar de relação antes do casamento, método anticoncepcional. Não daria tempo de a gente falar tudo hoje, e eu acho que nem precisaria. Se você começar a entender os princípios, a base sobre a qual Deus nos criou, todo o resto é consequência. Por exemplo, eu amo minha namorada. A gente pode ter relação? Será que o seu amor pela sua namorada ele é total? É total, eu amo. Amo demais, a gente vive amor eterno. Enquanto durar, é amor eterno, né? Vinícius de Moraes, né? Que seja eterno enquanto dure. Nossa, quantos amores eternos você já teve? Levanta sua mão. Não precisa dizer. Eu me confesso sozinho aqui, não tem problema. Quantas vezes você jurou de pé junto? Não, agora é a mulher da minha vida. Não é verdade? Mas quando que esse amor é total? Ele passa por esse compromisso do matrimônio. Esse compromisso que é um compromisso de Deus para conosco. Então, se não é total, não passou por esse compromisso, ele não pode se dizer total. E lógico, né? Você vai perguntar para o casal, seu amor é total? Mas vocês moram juntos? Não. Conta bancária junto? Não. Seu tempo é inteiro? Não. Não vive, não é total, lógico que não. Outra peneira aí, a segunda. Tem gente que está notando, né? Olha que beleza esse povo, Revolução de Jesus. Gente que quer aprofundamento, né? Olha que bênção de Deus para a igreja. Fiel, o amor de Deus por nós, ele é fiel. Eu e você temos muito para falar sobre isso, porque quantas vezes a gente não foi infiel para Deus? Não é? A gente, tendo recebido quantas graças nós recebemos, ainda assim, quantas vezes a gente trupicou, né? Vacilou, fomos infiéis. O amor de Deus é fiel por nós, né? Deus nunca... E selou esse amor eterno, essa aliança conosco é eterna. Essa aliança em Jesus é eterna. E olha aí, talvez você esteja pensando, puxa, mas o pessoal que está aqui é santo, eu pisei mais na bola que todo mundo, eu não mereço essa salvação de Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, não tem nada que você possa fazer que fazer Deus quebrar essa aliança com você. Já era. Não tem nada que você vai fazer que vai fazer Deus te amar menos ou quebrar essa aliança, né? A gente precisa aceitar esse amor, essa fidelidade de Deus. Por isso, esse amor de Deus que é fiel e exclusivo para conosco, precisa estar também no nosso amor.
para com as pessoas e para com a pessoa que Deus coloca na nossa vida. Não adianta falar que eu sou multifiel, né? Eu sou fiel às várias namoradas que eu tenho. Isso não existe, né? Sou fiel a todas elas, né? Lógico que não. Terceira peneira, que o amor de Deus ele é fecundo. Você tem visto os frutos do amor de Deus na sua vida e eu também. Deus tem feito esse amor dar muitos frutos. E dos maiores frutos que Deus nos faz aqui enxergar de maneira muito clara é o próprio dom da vida. Não existe nenhum de nós que tenha nascido, e se você não sabia, eu vou precisar dizer para você, você nasceu fruto do amor do seu pai e da sua mãe. Né? Aquela história de cegonha que contaram não era verdade. Né? Precisei falar isso para você hoje. Então nós nascemos frutos dessa sociedade entre a humanidade e Deus. Deus quis que todo ser humano que nascesse fruto do relacionamento de um homem e de uma mulher. É bem verdade que tem muita gente querendo mudar isso, né? Colocar técnicas artificiais de fecundação, de fertilização, enfim. Mas a vontade de Deus é que isso não fosse quebrado. Por isso o amor de Deus por nós ele é fecundo, ele gera vida. E o nosso amor pelas pessoas também precisa ser fecundo, precisa gerar vida. No caso dos religiosos, dos celibatários, esse amor gera frutos espirituais. E logicamente na vida de um casal casado, esse amor gera filhos. Então o nosso amor precisa ser aberto à vida. Falando da vida do casal, não quer dizer que cada relação do casal precisa gerar um filho, não é isso. Não quer dizer que cada enxadada é uma minhoca, né? Tem gente que fala, cada enxadada vai ter que 100% de aproveitamento. Não é esse o caso. Mas toda relação precisa estar aberta à vida. Toda relação de um casal precisa estar aberta. Senhor, seja feita a sua vontade. A igreja orienta de diversas maneiras a paternidade responsável, né? Lógico, se o casal não tiver condição de criar 25 filhos, não precisa ter 25 filhos. Né? Se a saúde do casal não permitir 20 filhos, não precisa ter 20 filhos. O mais importante é ter essa abertura para Deus. E como isso ensina a gente sobre providência divina, né? Sobre abandono, sobre desapego. É uma lição que o mundo não consegue digerir muitas vezes. Né? Qual que era a primeira peneira? Vocês que anotaram, vocês lembram que o amor de Deus é? Total. A segunda? Fiel. E o terceiro? Muito bem. Nota 10 para vocês. E a quarta peneira, que o amor de Deus ele é livre. O amor de Deus por nós, ele é dado sem restrição, sem condição. E assim precisa ser o nosso amor, né? Não existe amor sem liberdade. Não sei se você já se perguntou, por que Deus permite que a gente seja tão cabeça de bagre? Porque eu já pensei, não sei se você já pensou, se Deus quisesse, Ele já tinha feito a gente tudo certinho, a gente não errava, né? Ele não deixava a gente errar, a gente não ia fazer as presepadas que a gente faz. Mas Deus nos deu a liberdade. E com essa liberdade, a responsabilidade. O próprio Papa João Paulo II, antes de ser Papa, né, ainda Karol Wojtyla, ele escreveu um livro que se chama Amor e Responsabilidade. Que ele vai falar muito dessa relação. De que o amor que nós recebemos também nos leva a ter responsabilidade. O amor que nós queremos dar também é acompanhado de responsabilidade. O que um outro escritor também disse de outras maneiras, né? Tu és responsável por aquilo que cativas. Né? Saint-Exupéry, do Pequeno Príncipe. Então, a vivência de amor nos leva a ter responsabilidade. A partir dessa liberdade. Deus nos faz livres, inclusive, para não amá-lo de volta. Inclusive para fazer o pecado, inclusive para fazer o mal nesse mundo, inclusive para não amar as pessoas. Nós somos livres para isso. E só por isso nós somos capazes de amar, porque você consegue amar alguém obrigado? Adianta baixar uma lei aqui, um decreto, a partir de agora, todo mundo tem que amar fulano de tal. Né? Aquela pessoa chata da sua sala, né? Aquele xarope, né? Chega um dia, pessoal, a partir de hoje, todo mundo está obrigado a amar o fulano. Não funciona. Você já até pensou nisso também, tem aquela pessoa que você sempre foi afim, né? Puxa vida, a fulana bem que podia olhar para mim, né? Não quer nada comigo, né? Poxa, que desilusão. Desilusão, desilusão. Né? Se eu pudesse, eu vou rezar para Deus obrigá-la a gostar de mim. Não funciona, gente.
Posso ser traído pela minha memória. Mas eu acho que aquele filme 1984, que é baseado num livro do George Orwell, que fala do Big Brother, né? O Big Brother surgiu da ideia desse livro, que o sistema controlava tudo. Os cidadãos, é uma ficção, né? Fala que os cidadãos todos eram controlados pelo sistema. E se eu não estou enganado pela minha memória, tem uma passagem desse filme que tem um casal, né? Um rapaz sem graça pela moça, só que o sistema não deixa eles se relacionarem. Mas eles tentam, né? Eles tentam encontrá-lo escondido e tal, mas daí conseguem pegar e dão uma surra nele, depois mandam ele preso, daí ainda assim, depois quando é libertado. Enfim, eu não lembro a ordem dos fatores aí, mas depois, eu lembro de uma cena em que eu acho que ele tinha tomado uma surra homérica, né? Uma tortura, surra, e o torturador falava lá para ele, olha, você concorda, né? Você não vai mais gostar da moça, e a partir de agora você vai amar o grande irmão, né? O Big Brother, você vai amar o grande irmão, você ama ele? Você tem que amá-lo. Ah, amo. E eu fiquei me perguntando, né? Ainda assim, você acha que é capaz de gerar amor no coração das pessoas? Ainda que você tenha tomado uma surra, né? Tenha tomado choque. Ah, você ama, agora ama aquela pessoa. A gente é capaz de amar nessa base? Então a gente precisa olhar para a nossa liberdade. E aí volta aquela questão do início. Até que ponto eu sou livre para conseguir amar? Já que é a partir da minha liberdade que eu posso viver o amor, eu preciso cuidar para que essa liberdade seja plena em Deus. E o pecado entra aí justamente nos condicionando, justamente nos aprisionando, para que a gente não consiga fazer bom uso da nossa liberdade. Quantas vezes a compulsão que o pecado gera, os apegos que o pecado gera, nos impedem de viver relacionamentos sadios, em todos os níveis da nossa vida. O pecado vai nos aprisionando, os nossos egoísmos daí vão nos aprisionando. A gente não consegue ser livre. Eu queria fazer o bem, né? Eu queria o bem que eu quero, mas não consigo. São Paulo já viveu isso lá atrás, né? Quero fazer o bem, mas puxa, tem hora que eu não consigo. Então a nossa luta para querer amar passa por isso, por conquistar a nossa liberdade. Aquele casamento de festa junina, vocês com certeza já viram quadrilha, né? Que está o pai da noiva do lado com um trabuco, né? Com uma espingarda, para garantir que o rapaz case, né? Se eu não estou enganado, o Padre Silvio está lá atrás, vai me corrigir, mas se fosse de verdade, aquele casamento não existiu, né? Seria um casamento nulo, porque foi feito a chumbo de espingarda, né? Então a gente não adianta se obrigar a amar, é preciso que a gente cuide da liberdade para conseguir amar. E a verdade. O Papa João Paulo II, eu trouxe um trechinho aqui. Vocês entendem quais são as 4 peneiras? Retomando, só para a gente não perder. Total, fiel, fecundo. Meu Deus do céu, vocês são demais. O Papa João Paulo II vai dizer assim, olha só. Eu fico impressionado, né, com o nosso querido João Paulo II. No livro Amor e Responsabilidade, ele vai dizer assim: um amor puramente emocional frequentemente se torna, é que eu estou tentando traduzir aqui com outras palavras, né? Frequentemente se torna ódio pela mesma pessoa, ou raiva pela mesma pessoa. O que ele está falando aqui? Está falando desse amor, ele vai diferenciar que a emoção, ela é só uma parte do amor que a gente normalmente se refere. Mas com muita frequência a gente só olha para esse lado. E ele vai dizer da importância da verdade. Então ele diz assim, o amor puramente emocional frequentemente se torna raiva pela mesma pessoa. Nessa atração emocional, a gente muitas vezes não pergunta, não questiona se a outra pessoa realmente possui os valores percebidos, né? Os valores que eu percebo, que eu acho que ele tem. Mas principalmente, questiono o sentimento recém-nascido, o sentimento que nasceu ali por aquela pessoa, mas principalmente se o sentimento ali que nasceu por aquela pessoa é verdadeiro. Ele vai dizer assim, pessoas geralmente acreditam que o amor pode ser reduzido a uma questão de legitimidade do sentimento. Fala, mas eu sinto isso por ela. Tudo bem, sente, ninguém duvida que a gente tenha sentimentos muitas vezes de amor.
mas nós devemos insistir que a verdade sobre a pessoa, sobre o que a pessoa verdadeiramente é tão importante quanto sobre a verdade do sentimento. Então, para a gente saber se a gente realmente ama uma pessoa, não basta somente a gente saber se tem sentimentos por ela. De sentimento todo mundo aqui entende, não é? Todo mundo que já esteve apaixonado, já sentiu aquele calorão quando a pessoa passa. É preciso que a gente vá aprendendo sobre as virtudes dessa pessoa, sobre os valores dessa pessoa. Só que a gente muitas vezes não presta atenção nisso. A gente começa acelerado, é um ritmo acelerado o nosso relacionamento, prestando atenção só nos sentimentos. E isso nos ajuda demais a conhecermos a nós mesmos, a começarmos a refletir. Olha quantas... De tudo aquilo que a gente falou, pergunto para vocês. Vocês conseguiram se enxergar em algumas situações? Sim ou não? Sim? Tem alguns questionamentos que vocês já conseguiram se relacionar e falar, puxa vida, é verdade, eu preciso me questionar. Conseguiram? Sim? Que maravilha, pela graça de Deus. Eu quero caminhar para os finalmente aqui. Sobre o que é a teologia do corpo. Mas o principal aqui é o desejo de revolução. Eu acho que a gente providencialmente está nesse acampamento aqui, Revolução Jesus, que eu nasci para dar certo. A nossa realização enquanto pessoa está no cumprimento dessa vontade de Deus, da missão que Deus nos confere, está na nossa realização em vivermos o amor. Se você achou antes de vir para cá que sua realização estava em viver somente a sua vocação profissional, né? Eu não quero desmerecer de modo algum, nós temos vocações diversas. Vocações para os estados chamados da vida religiosa, alguns estão em discernimento, mas com certeza você é chamado para alguma coisa, meu irmão, fique tranquilo. Se você está em dúvida, Deus não me chamou para nada, fique tranquilo, isso não existe. Deus pulou meu nome na lista, não existe, fique tranquilo. Deus tem uma missão para você, uma vocação nobilíssima, um chamado maravilhoso. Deus tem talentos que Ele colocou para você que você precisa usar, suas capacidades, sua inteligência, suas habilidades, você precisa usar. Não deixe isso escondido, faz parte dos talentos que Ele te deu, você precisa multiplicar esses talentos. Mas antes de tudo isso, tem um chamado comum, que é isso que nós estamos falando aqui, que é esse chamado para viver o amor. Se a gente fizer todo o resto, e ainda não entender do chamado ao amor que Deus coloca para nós, se eu não viver o amor, de nada valeria, né? O Renato Russo ajudou a cantar depois esse trecho da carta de São Paulo aos Coríntios, né? Se não tiver amor, não vale nada. Se a gente não entender o que é amor, se a gente que é filho de Deus, se a gente que crê num Deus que é amor, se a gente adora um Deus que é amor, a gente não souber defender o verdadeiro significado de amor nesse mundo, quem que vai fazer? As músicas que estão por aí, você acha que as músicas estão tratando o amor do jeito que a gente está falando aqui? Você acha que a nossa cultura está ajudando? Não ajuda muito, né? É preciso que a gente entenda a cultura do nosso mundo, é preciso que a gente esteja no mundo, mas seja sal na massa, e o sal não pode perder o sabor. É preciso que o mundo comece a olhar para cada um de nós aqui e comece a enxergar, mas espera aí, mas o meu irmão ali, aquela minha irmã, puxa, aquela pessoa ali da minha sala, quando fala de relacionamento, ele tem, parece que uma postura diferente, quando ele trata as pessoas, ele trata de uma maneira diferente. A dignidade com que ele trata os amigos é diferente, o que ele busca parece que... O que ele tem de diferente? E talvez antes que você tenha a chance de fazer uma palestra sobre teologia do corpo para esse seu amigo, você vai estar testemunhando e convidando ele a olhar para você como um ícone. As pessoas precisam nos enxergar nesse mundo como um sinal de Deus. Olhar para a nossa vivência, olhar para a nossa castidade, porque todos nós somos chamados a castidade. E só um parênteses, né? Castidade não é só não fazer sexo. Isso aí é abstinência, né? A castidade é viver de acordo com o chamado de Deus no meu estado de vida. Hoje, embora vocacionado ao matrimônio, eu seja solteiro, não posso me relacionar sexualmente, né? Eu tenho que viver esse período da minha vida e viver depois com a minha esposa, com a graça de Deus, uma vida sexual plena, sadia, abençoada por Deus. Para aqueles que têm vida religiosa, a consagração tem outro significado, né? Para quem é casado, por favor, meu irmão, minha irmã, você que é marido, esposa, parafraseando São Paulo, não vou nem ser original naquilo que eu vou falar, mas maridos, compareçam com as vossas mulheres, né? Amem as vossas mulheres, né? Não, tenham relações abençoadas por Deus. Isso é castidade.
Então nós nesse mundo somos chamados a viver castidade segundo o chamado que Deus nos fez. Sermos sinais, sermos luz nesse mundo. Só que precisa ter coragem, né? Precisa ter coragem, não é verdade? Outro dia apareci aqui tive a graça de participar do Revolução Jesus, apareci falando um pouquinho de castidade e tal, dá aquele frio na barriga, né? Porque daí todo mundo assiste, gente que você nunca imaginou na vida assiste, né? Gente lá do trabalho, gente da rua. Ah, eu vi você lá falando de castidade. Nossa, Jesus. Precisa ter coragem. Precisa ter um coração revolucionário pela causa de Deus. E não existe nenhuma causa de Deus que talvez seja mais denegrida hoje pelo mundo do que a causa do amor. Do que a causa do amor. Eu lembro já de algumas situações engraçadas que eu vivi por essas convicções. E tenho certeza, se você começar a viver de maneira convicta essa bandeira do amor na sua vida, essa coerência com o chamado de Deus, você vai enfrentar algumas situações, no mínimo, engraçadas, né? Eu lembro uma vez eu cheguei no meu primeiro dia no trabalho. Aliás, eu tive 2 situações de primeiro dia no trabalho que foram bem engraçadas, para não dizer outra coisa. Cheguei para trabalhar, o rapaz ia passar o serviço para mim, era uma sexta-feira, e cheguei ali, conheci ele, uma outra moça que era secretária, e quietinho na minha, tímido, tinha 19 anos. E começaram o papo dos dois de sexta-feira. Ah, fulano, você está ficando com a fulana. Ah, estou ficando com ela porque ela é isso, mas e a outra tal? Ah, não, a outra não sei o quê. Uns papos de uns relacionamentos meio mal resolvidos, né? E a moça também estava meio machucada porque o cara tinha largado dela, tinha feito de gato sapato, essas histórias. E eu na minha, né? Lógico que nenhum deles tinha uma caminhada. E estavam ali conversando dos casos deles, né? E eu quietinho, falei, eu não vou falar nada, meu primeiro dia aqui, estou na minha, ninguém perguntou, não vou abrir minha boca, não tem nada para falar. Daí o caso foi piorando a situação da conversa ali, né? Vendo umas situações meio erradas e tal. Eu falei, estou na minha, Deus. Se me perguntarem alguma coisa, eu posso até responder, mas eu estou na minha. Ah, você acha que não perguntaram? Né? E você, Guilherme, quem que você está pegando, não sei o que você está fazendo? Eu falei, puxa vida, né? Vou ter que... não estou pegando ninguém, não. Né? O jeito que eu tento viver é um pouco mais sério. Eu não lembro a palavra que eu usei, mas dei a entender que não seria com essa mobilidade toda entre relacionamentos com essa velocidade, né? E daí os dois olharam, né? Ah, tá. Meio que acabou a conversa, né? O rapaz saiu, foi na sala de uma outra colega, que eu nem tinha conhecido também. A moça me grita da sala dela, Guilherme! Eu falei, caramba, lá vem, né? Fui lá, nunca tinha conversado com a moça. A hora que eu entrei na sala, ela já logo mandou assim, é verdade que você só traça se for por amor? Eu falei, puxa, meu Deus, misericórdia, o que eu respondo a isso aqui, né? Primeiro dia no trabalho, gente, daí você gagueja, veja bem, né? Olha só, né? Tenta entender, olha... Enfim, e foi uma bênção, lógico, a gente é colocado no fogo às vezes, mas trabalhei alguns meses, né, acho que foi quase um ano nessa agência, era uma agência de propaganda, e eu fiquei muito amigo de todos lá, essa pessoa em especial, né, ficou muito minha amiga, se confidenciava comigo muitas vezes, né, a gente estava meio vazia, a agência, ela entrava na minha salinha, tal, eu queria contar para você, tal. Olha que bênção, né, e teve uma outra situação no emprego. Depois desse, era uma multinacional, fui trabalhar, cheguei primeiro dia, foram apresentar também o pessoal que trabalhava, cada um na sua baia, né, no seu cantinho e tal. Fulano, daí foram me apresentar para um abençoado lá. Fulano, esse aqui é o Guilherme, está chegando aqui. Rapazinho, bem-vindo aqui. Tal. Me acolheu bem. Eu mal apertei a mão dele, já tirou uma revista debaixo da mesa dele, já abriu no pôster do meio, assim, ó. Essa aí para você... Meu Deus do céu, meu Deus, né? O que eu vou falar numa situação dessa? Olhei para ele, olhei para a revista, falei, olha, eu não quero que você pense que, não é que eu não goste da situação, né? Não é que eu não dê valor. Aliás, a maneira de eu dar valor talvez seja diferente do que você está pensando, né? Eu não sou gay, não sou nada, mas eu costumo tratar as mulheres de uma maneira um pouco diferente. Abrindo um parênteses, né? João Paulo II costumava dizer assim, que o problema da pornografia não é que mostra muito,
da mulher. Não é que mostra muito da pessoa, mas que mostra muito pouco da pessoa. Porque o Papa João Paulo II está enxergando aquilo que Deus enxerga, que é o valor e a dignidade da pessoa. Então, quando está a pessoa nua lá, se vendendo, talvez, não é que está mostrando muito, está mostrando muito pouco. A gente está enxergando ali só um objeto. E uma coisa que serve de parâmetro para nós, para a gente saber se a gente está realmente querendo abençoar uma outra pessoa, está querendo amar de verdade, é se perguntar, será que eu estou querendo usar a pessoa como meio, ou eu estou tendo nela um fim? Ninguém gosta de ser usado, não é verdade? Não é só para relacionamento, não, para muita coisa, né? Desde o prézinho, desde a escola, né? Você tem um amigo que manja de matemática, que não sou eu, lógico que não sou eu que manjo de matemática, mas de repente, a professora vai dar um trabalho de matemática, deixa eu ficar amigo do cara, né? Ô fulano, tudo bem? Quer um lanche aí? Tal? Pega aí, fica à vontade, né? Aí beleza, né? O cara joga mal futebol, mas vai bem em matemática. Daí chega na hora do futebol, você escolhe ele primeiro. Não, vem pro meu time, né? Daí você tenta meio que trazer ele pro seu lado para, quando for fazer trabalho, você poder ganhar uma notinha aí, ganhar os pontinhos. Quando você percebe uma situação dessa, você fica feliz? Que o cara está paparicando você só para conseguir um benefício? Por exemplo, quem aqui tem uma irmã bonita? Não precisa levantar a mão, não precisa, né? Uma irmã bonita. De repente tem um cara que você nunca cumprimentou. Quando o cara descobre que você é irmão dela, o cara fala, oi, aí, beleza, como é que tá? Tudo bem, tranquilo. Né? O cara começa a conversar com você, chamar você para sair. Peraí, acho que esse cara tá de palhaçada comigo, né? Eu acho que ele está com segundas intenções. Eu vou lá na sua casa. Quem que gosta de se sentir usado? Quem gosta de se sentir como meio para um outro fim? Isso serve para tudo, gente. Para relacionamento, inclusive. Quando você achar que você está se aproximando de uma pessoa porque você quer, eu estou aqui sem fazer nada mesmo, sexta-noite eu estou sem fazer nada, então melhor ter uma companhia mesmo para ir para o cinema do que ficar aqui em casa à toa. Tá chegando o inverno, né? Tá ficando frio, melhor arranjar uma namorada, né? Porque tá frio. Pelo amor de Deus. Não que não seja bom, mas não seja por essa razão que você vai começar a namorar, né? Enfim, voltando ao que a gente estava falando de ser sinal de Deus nesse mundo, né? E para acabar, que eu acho que meu tempo também já vai acabando, né? Existe um desafio para nós nesse mundo que precisa de corações revolucionários. Vai precisar que eu e você tenhamos noção dessa batalha a ser lutada, que não é fácil. É preciso que o nosso coração seja constantemente colocado na presença de Jesus. Constantemente. Constantemente o nosso coração tenha coragem de se colocar ali diante dele e falar, Senhor, dá meu coração igual ao seu. Eu quero amar como o Senhor ama. Eu não posso me contentar com menos do que isso. Você achou que a nossa vida cristã, a santidade, estava fazendo grandes sacrifícios aí, entregar, fazer uma missão lá na China? Talvez para alguns de vocês sim. Talvez a missão que você tem para cumprir, você achou que era, eu preciso ser missionário da Canção Nova. Talvez para alguns de vocês sim. Mas para todos nós sem exceção, é preciso que a gente levante essa bandeira do verdadeiro amor nesse mundo. Não deixe se perder, não deixe que a mentira... Porque qual que é a estratégia do inimigo de Deus? Ele vai pegar aquilo que é mais importante para Deus. O inimigo de Deus, Satanás, ele não cria nada. Não só não cria, como ele começa a tentar atrapalhar a criação de Deus, começa a tentar destruir aquilo que de belo e de bonito Deus criou. Então ele procura nos atrapalhar naquilo que é mais bonito, que é a nossa capacidade de nos relacionar e de amar de verdade.